Hoje vamos conversar um pouco sobre um princípio importante, que é negociar com volatilidade. Tudo bem? É uma especialidade muito específica, ser capaz de operar com volatilidade. Não é nada fácil. Lembrando um pouco do início da minha carreira, comecei em 2011, e eu me lembro claramente de estar na aula com meus outros colegas de sala e nos disseram: pessoal, vocês vão ter que escolher um mercado, Bund ou Eurostoxx. E eu me lembro que após analisar a estrutura dos dois ativos, eu não queria operar nenhum. E o professor ficou perplexo com essa minha opinião. E perguntou qual era o motivo daquilo. E eu respondi: a volatilidade é incrível nesses mercados, que vão estar no meio de um range, e de repente, sem nada estar acontecendo, o ativo rompe forte do meio do range para a mínima do dia, sem motivo. E o que causou aquele movimento em 2011 foi que estávamos no auge da crise europeia, em que os rendimentos dos títulos italianos estavam em 7%. E hoje em dia vemos que há um pouco de nervosismo em torno da Itália e nós temos 3,2% ou 3,3%. Naquela época, em 2011, estávamos em 7%, tanto na Itália quanto na Espanha. Aqueles dias foram de extrema volatilidade. Foi muito desconfortável operar naquela volatilidade. E esta é a coisa mais importante. Volatilidade não é algo a se temer. Por quê? Bom, a volatilidade força uma reação, em outras palavras, por causa da natureza da volatilidade, fazendo os ativos operarem com grandes oscilações de preços, força os participantes a reagir. O que quero dizer? Vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que temos aqui os 16.100. E de repente o mercado cai para 16.000. Cai 100 pontos. Não é comum. A média do range é de 20 ou 30 pontos por dia. De repente cai 100 pontos. Acontece que temos comprados no mercado. Por quê? O mercado ultrapassou 2 ou 3 desvios padrões do que normalmente faz, ok? Em segundo lugar, o mercado chegou a um preço que os comprados precisarão fazer alguma atuação. Comprado zerando, comprado fazendo média, ou mais vendidos entrando no mercado. É quase uma reação em cadeia, quando o preço anda agressivamente, forçando os participantes a responderem ao movimento naquela região de preço. Ok, você deve abraçar a volatilidade como uma coisa boa e não como uma coisa ruim. E há uma razão pela qual a rentabilidade dos bancos e corretoras disparam quando a volatilidade sobe. E isso acontece porque mais pessoas são forçadas a operar, e assim os rendimentos com comissões sobem. O importante é como nós ajustamos. Você não pode aplicar a mesma metodologia em cenários de volatilidade e sem volatilidade, ok? Você tem que se ajustar para se proteger. É importante entender que a volatilidade aparece e desaparece. É algo que tem sido relativamente inconsistente desde 2011 e 2012. Eu me lembro que durante muitos anos, acho que em 2014, 15 ou 16, eu diria muitos prop traders saíram do mercado. Eles deixaram a indústria simplesmente porque não havia volatilidade o suficiente. O ponto importante aqui é, não nos foi dado tempo suficiente para nos acostumarmos com a volatilidade. Então, quando ela aparece, você precisa ir com calma. É quase como se você tivesse que fazer um alongamento antes de correr. É algo semelhante. Você precisa se aquecer antes de operar a volatilidade. Por quê? É devido à psicologia que está envolvida com a volatilidade. Em outras palavras, você vai ficar com uma posição mais negativa, você vai perder mais dinheiro, você verá movimentos maiores tanto para a queda quanto para a alta. É um território desconhecido. Seu psicológico não está acostumado com isso. Então é preciso fazer ajustes. Nós ajustamos para nos proteger até o ponto de estarmos aquecidos, prontos para operar nessa nova velocidade de mercado. E então vamos ao nosso normal com os nossos estilos de operar. Aqui as coisas que nós ajustamos. Stops. Vocês terão que aceitar stops maiores se você quiser operar em cenários de volatilidade. Você terá que aceitar stops maiores. Outro ponto, tamanho de lote. Digamos que você está acostumado a operar com 3 ou 4 lotes. Você terá que reduzir a mão. Como assim? Por exemplo, se você tiver um stop de 1.000 libras no dia, sua posição vai chegar lá muito mais rápido em condições voláteis. Você temerá poucas operações em dias de volatilidade, se você mantiver a mesma mão. Então, é bom reduzir o tamanho dos lotes. Agora vamos falar sobre overtrading. É bastante natural. Vai parecer um cassino quando houver volatilidade. E isso vai forçá-lo a fazer muito mais operações do que o normal. Esteja ciente dessa tendência natural ao overtrading e faça ajustes necessários. Uma das principais estratégias, e eu vou dar a vocês um conselho importante aqui. Quando houver volatilidade, seja cauteloso em buscar exaustões no mercado.
Tenha cautela com os seus níveis. É importante ter níveis. A primeira que faço antes de operar é anotar os principais níveis nos mercados que eu opero, mas tenha cuidado em buscar reversões neles. Um dos maiores truques que aprendi durante cenários voláteis foi que quando o mercado chega ao seu nível, vamos chamá-los de S1, R1. São regiões às quais você deseja comprar e vender. Em vez de apenas colocar uma ordem pendente e fornecer liquidez, deixe o mercado chegar a este ponto primeiro. Deixe que ele mostre alguma resposta e só depois você toma uma decisão. E eu vou explicar o motivo. Pense sobre isso logicamente. Em condições voláteis, há muito menos liquidez sendo fornecida. Então, quando você vem colocando uma ordem na pedra, você estará simplesmente dando liquidez em um mercado que, na verdade, não tem muita liquidez. Então, se um comprador aparecer, ele começa a comprar a mercado. E você está lá dando liquidez para ele. E o que muitas vezes acontece é que o mercado vai tomar sua liquidez antes de outro alguém fornecer liquidez. Ao invés de fornecer liquidez imediatamente, deixe alguém aparecer e fornecer liquidez antes de você estar mostrando alguma absorção e só então você abre aquela posição vendida, ok? Fazemos isso por dois motivos. O primeiro é que isso te mostra onde colocar o stop. Segundo é que remove a possibilidade de o mercado romper seu nível, executando sua ordem e te estopando em seguida, imediatamente. Lembre-se do que eu disse no começo, pessoal. Você precisa se ajustar às condições, ok? Você não pode continuar mantendo a mesma abordagem, pois você nem sempre conseguirá os mesmos resultados desejados. E isso é um fato. Uma das coisas que funcionam particularmente bem, e é por isso que vamos falar sobre rompimentos. O que funciona muito bem em condição volátil não é necessariamente operações de rompimento nas operações de fluxo. Em outras palavras, o mercado chega ao seu nível e começa a descer, e poderá naturalmente descer até a mínima. Ou seja, os mercados tendem a oscilar em uma direção. Eles encontram alguma absorção, fazem uma rotação para uma outra direção, e então eles encontram liquidez e compradores. E vira para a outra direção, e assim por diante. Então, siga os fluxos do mercado em condições voláteis, em vez de apenas ficar escolhendo níveis. Faça esse ajuste sutil e eu garanto para você que sua consistência vai melhorar.